Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alex Dantas e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre o livro de Êxodo, do capítulo 33 ao capítulo 20. A gente vem vendo nessa passagem da Escritura que desde o capítulo 32 até chegando ao 34, onde parte dessa história conta como o povo de Israel começa a reclamar de Deus no deserto, e isso tudo, toda essa reclamação, todo esse desconforto deles, faz com que eles criem uma rebelião idólatra. A partir disso segue-se um juízo, que houve uma rebelião, Deus precisou interagir, e depois acontece novamente uma renovação da aliança de Deus com o seu povo. Moisés, ele tinha ficado 40 dias no deserto, e nesse período o povo organizou uma rebelião e construiu um ídolo, um bezerro de ouro, onde o próprio irmão de Moisés, Arão, concedeu aí na criação desse ídolo. E essa grande idolatria, quando Moisés chega e vê, ele se ira, ele fica muito bravo, ele quebra as tábuas. Os levitas se levantam e começam a combater essa rebelião. Muitos ali morrem. E Deus não permite que o povo, obviamente, seja totalmente exterminado. E aí, quando a rebelião cessa, Moisés volta novamente para o Monte Sinai, traz novamente as tábuas refeitas, e acontece um milagre ali, que o seu rosto volta brilhando, provavelmente, claro, por estar exposto ali à glória de Deus. Já nos capítulos 35 a 40, ali os israelitas, já seguindo ali a vontade de Deus, eles construíram um tabernáculo, que era uma espécie de templo-tenda móvel. E ali tinha todos os utensílios do culto também. Arão, aquele mesmo, que construiu o bezerro de ouro, você vê a misericórdia de Deus em restaurar a vida de Abraão, e ele ali, os seus filhos, são consagrados para serem sacerdotes, e a tribo de Levi foi encarregada de cuidar do tabernáculo, aquela tenda móvel, porque ainda era um povo nômade, eles estavam no deserto, saindo ali do Egito e indo para a terra prometida. Nesse momento, quando tudo estava pronto, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo numa forma de nuvem, algo miraculoso, claro, como Deus fez. A gente não pode nem explicar isso, porque é milagre de Deus, mas essa nuvem que vinha sobre o tabernáculo no deserto. Então, em resumo, o livro de Êxodo, ele tem um papel fundamental, muito especial na história bíblica, porque conta a história de como um povo que tinha passado mais de 430 anos ali escravo de uma nação idólatra como a nação egípcia. Deus salva esse povo, resgata esse povo da escravidão e traz eles para uma nova terra, no meio a terem várias vitórias contra diversos povos, e faz desse povo que era escravo a se tornar uma nação independente e que tinha um papel muito importante de ser uma nação santa e separada para Deus. Bom, continuando então, vamos falar agora do livro que chama o livro de Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento. Esse livro ele tem 27 capítulos, e esse livro também ele tem um papel muito importante e fundamental na história bíblica, porque esse livro ele vai tratar de como esse povo, de mais de 400 anos escravo, como esse povo vai se tornar um povo santo e separado por Deus. Então, esse livro ele vai trazer o guia, as leis, as diretrizes para que esse povo possa se conformar à vontade de Deus. Israel, por ser um povo escravo e ter passado um grande tempo debaixo ali da lei dos egípcios e de toda essa idolatria, era um povo incapaz de ser um povo santo e separado por Deus até esse momento. Então, Deus, viu a história lá do bezerro de ouro, toda a história de Arão, e que Deus veio e os levitas ali interromperam a rebelião e tudo mais. Moisés teve que voltar lá para o monte, trazer as tábuas de novo, enfim. Então Deus precisava criar meios para que esse povo entendesse o que era a santidade, o que era a vontade de Deus, o que era o querer de Deus, e mais ainda, qual era o caráter de Deus.
Então, no livro de Levítico, Deus vai ajudar esse povo a encontrar essa identidade e seguir o seu rumo como nação. Nos capítulos de 1 a 7, Deus vai falar sobre a necessidade do sacrifício. Essa primeira sessão vai tratar da natureza e do propósito e por que tinha essa questão do sacrifício. Sacrifício era algo que custasse ao povo, lembrando que nesse tempo não tinha cartão de crédito, não tinha moeda, não tinha nada. Então o que o povo tinha de bem e de posses eram animais, eram esses os bens do povo. Então Deus requeria do povo esses animais em forma de sacrifício para que o povo entendesse o propósito de cada ponto da vontade de Deus. Então, e como Deus queria ser cultuado. Então, Levítico 1 a 7 instruiu o povo de como cultuar a Deus. E nesse trecho das Escrituras se apresentam como o sacrifício tem que ser feito. E mais do que isso, o propósito de cada sacrifício. Porque Deus não estava interessado em simplesmente em ter um animal sendo sacrificado em seu nome. Não. Deus estava interessado em que o povo entendesse a sua vontade, entendesse o seu caráter e que o povo entendesse que o que era mais importante era a vontade do coração. O coração arrependido mediante uma falha. Que nós, como seres humanos, podemos falhar. Mas Deus quer que nós reconheçamos isso e Deus quer que nós aprendamos a sua vontade, né, do fundo do nosso coração e não simplesmente para pagar um sacrifício ou deixar de pagar um sacrifício. Vemos aqui a partir do capítulo 8 a 10 que devido à função exercida por Moisés lá no deserto, na sua função de mediador, lá em Êxodo 32, 33, 34, se vê a necessidade de mediadores constituídos, obviamente, por Deus para continuar esse ministério de intercessão entre Deus e o povo. Então, Deus especifica esses mediadores e eles serão os sacerdotes. E já no capítulo 8 e 10 vamos ver como deve ser feita essa consagração e como também deve ser a correção desses sacerdotes em caso de falhas. Então, a partir dos capítulos 11 até o 15, mesmo Israel sendo consciente do seu dever e da sua santidade, a sua separação para Deus, eles constantemente eram tentados com os padrões das nações vizinhas. Nada que não aconteça na vida dos cristãos hoje também, né? Somos sempre tentados, né, a seguir outros padrões, se não ser os de Deus. Bom, as leis que Deus trazia para o seu povo, leis que constituíam como pureza, a santidade, e esses padrões de Deus que eram elevados, se os padrões de Deus hoje podem ser considerados elevados, imagina nessa época, no meio de nações tribais. Então, Deus encarregou a Arão, aquele mesmo que fundiu o seu de ouro, para fazer a distinção entre o que era sagrado e o profano. Está lá no capítulo 10, versículo 10. E em Levítico 11, e a partir do 15, Deus fornece os exemplos, como tem que ser. Então, vemos aqui a misericórdia de Deus na vida de Arão e Deus instituindo, então, esse ministério muito importante de intercessão entre Deus e o povo. Bom, a partir aqui do capítulo 16, a gente vê a declaração de um dia especial, que é o dia da expiação, o dia do sacrifício por todo o povo. Esse é o maior ato de purificação da nação de Israel. Envolvia toda a nação. E nesse dia, o sumo sacerdote primeiro ele oferecia, um sacerdote primeiramente por si, 16, 1 ao 14, e depois vemos pelo povo, 16, 15 a 19. E depois se expulsava um bode, que era o bode expiatório, que é uma expressão que se usa até hoje, do acampamento, como símbolo da remoção de todo o pecado de Israel, lá no 16, 20 a 22. Vamos ver também, exemplificado lá no livro de Hebreus, como essa descrição da grande superioridade do sacrifício de Cristo. Por quê? Em Hebreus 13, do 11 ao 12, se utiliza também essa figura do novilho e o bode, que são queimados fora do acampamento, como ilustração dos sofrimentos de Cristo fora dos muros da cidade de Jerusalém, fazendo justamente aqui a alusão a Levítico 16. Então a gente vê como é importante o simbolismo de Cristo, que está relacionado diretamente aqui com Levítico 16. A partir da seção aqui do capítulo 17, nós vemos os códigos de santidade, como Deus queria os sacrifícios e os seus tipos diferentes que poderiam ser feitos, os tipos de sacrifícios diferentes. A partir do capítulo 17, do 1 ao 16, fala-se do sacrifício de sangue, que equivalia à própria vida. No meio daquela cultura, na época, o sangue equivalia à própria vida. Então, era um meio que ordenado por Deus para a realização ou para se expulsar o pecado, conforme a gente vai ver no capítulo 17, no versículo 11, e, portanto, nenhum animal poderia ser morto fora do tabernáculo, porque o sangue simbolizava a vida. E para essa nação, o sangue era muito sagrado e ele não podia nem ser ingerido. A partir do 18,
vemos que, ao contrário das outras nações, Israel precisava se casar dentro do próprio arraial, dentro do próprio país, dentro da própria comunidade. Por que isso? Para que se mantivesse Israel como um povo santo. Porque se tivessem matrimônios fora com pessoas de outras nações, a idolatria poderia contaminar Israel. Lembrando que Israel tinha um importante papel de trazer o Messias ao mundo. Então Israel tem sempre que ter esse foco e esse pensamento. Esse casamento não poderia ser incestuoso, não poderia ter adultério, o sacrifício não poderia ter sacrifício de criança, homossexualidade ou bestialidade, que é sexo com animais, eram rigorosamente proibidos. Por que era importante citar todas essas coisas? Porque eram coisas comuns nas nações ao redor. Israel tinha que ser diferente. Você vê o alto padrão que Deus começou a trazer para esse povo. A partir do 19, os israelitas passam a entender a necessidade de santidade, não somente nessas questões de purificação, de sacrifício, mas em relação aos relacionamentos. Até são coisas mais importantes do que os próprios sacrifícios, que é a questão da qualidade e da santidade nos relacionamentos interpessoais. É só ler aí os 10 mandamentos que a gente vê isso muito claro. A boa conduta, né? Então, eles tinham que ter uma boa conduta no seu dia a dia, com a família, com as pessoas, com os pobres, com os estrangeiros, o respeito com os idosos, cuidado, né, no comércio justo e claro. Então, a santidade ela envolvia todas essas coisas. E também, a partir do capítulo 20, a gente vê as leis referentes a ofensas capitais, ou seja, coisas que poderiam fazer as pessoas até perderem a vida. Porque Israel ele não poderia seguir o paganismo das outras nações ao redor, lembrando que Israel era o povo santo separado por Deus, que incluía ali, né, e o que se incluía dentro dessas penas capitais, sacrifícios de crianças, né, práticas abomináveis a Deus, né, como a gente já citou lá nos sacrifícios de sangue, além de toda práticas como incesto, né, pragas lançadas contra os pais, isso também era considerado algo capital, e ainda outros desvios sexuais que são descritos a partir do capítulo 20, 10 ao 21. Bom, chegamos aqui ao resumo até esse ponto aqui do capítulo 20. Esse foi o resumo geral dessa semana e agradeço a todos aqui por estar conosco até esse momento. Obrigado.